Santa Casa BH pelos 120 anos de sua fundação. Sob a presidência do excelentíssimo senhor deputado Eli Tarquínio, nesta oportunidade, representando Sua Excelência, o presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus, convidamos a compor a mesa o excelentíssimo senhor deputado federal Wellington Prado. Excelentíssimo senhor, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Rogério Medeiros. Excelentíssimo senhor, vice-prefeito municipal de Belo Horizonte, Paulo Lamarck. Excelentíssimo senhor deputado Bruno Engler. Excelentíssimo senhor, presidente da Junta Comercial de Minas Gerais, Bruno Selme Dei Falti. Senhoras e senhores, convidamos a todos para que possamos, de pé, receber neste plenário o provedor da Santa Casa BH, senhor Saulo Levin do Coelho. Pode ocupar seus lugares, por gentileza. Antes de darmos início à homenagem, gostaríamos de convidar todos a conhecer o movimento Sou Minas Demais. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais acredita que o nosso Estado é maior que qualquer crise e, por isso, está promovendo ações para a retomada do desenvolvimento, agindo em defesa do Estado e dos mineiros. Sabemos que, para que a mudança aconteça, é preciso ouvir o cidadão e mobilizar as forças presentes na sociedade. Sou Minas Demais é uma oportunidade para nos lembrar da nossa história, celebrar novas conquistas e valorizar a nossa identidade, apresentando pessoas que contribuem para o nosso Estado em diversos campos de atuação. Convidamos todos para assistir agora ao vídeo manifesto da campanha e juntarem-se a nós nesse movimento. Às vezes a gente precisa respirar fundo, reencontrar nossa essência, encarar nosso próprio rosto no espelho. Minas precisa se redescobrir. Mostrar que sua força é maior do que as dificuldades. Assumir o orgulho de sua identidade e de tanta coisa que já mudou para melhor.
Minas precisa se reinventar, transformar-se, remineirizar-se. Porque Minas é pão de queijo, sim, e é ainda muito mais. É gastronomia que atrai gente de todo o Brasil. É alma em seus produtos locais que conquistam o mundo. Minas é história, é passado rico e também é futuro brilhante. Um ecossistema de startups de causar inveja e derramar orgulho. Uma vontade de inovar e empreender que corre nas veias de sua gente. Minas é a força e o talento desse povo. É tradição cultural centenária e é galpão, corpo e vanguarda da arte urbana no Cora. Minas é o clube da esquina e o rap do Djonga. É Pampulha e Inhotim. É tardinha caindo mansa e noite fervendo em cada canto. Minas é semente que faz brotar o fruto novo com um gosto só nosso. É a roça da família e o agronegócio que exporta para o mundo inteiro. Porque Minas respeita o tempo, mas não para ele. Segue em frente, cresce e mostra que não se abate, que não se limita e não aceita limites. É disso que a gente tem orgulho. É esse lugar que a gente ama. Isso é Minas Gerais. Isso é Minas demais. Bem, senhoras e senhores, gostaríamos de destacar a presença nesta solenidade da senhora Maria Elvira de Salles Ferreira, ela que é ex-deputada desta Assembleia, ex-deputada federal, atualmente presidente da ACER, Associação das Caminhantes da Estrada Real. Conosco também Dr. Yuri da Silva Figueiredo, diretor administrativo da Santa Coop PBH, Cooperativo de Trabalho Médico, e Agnaldo Soares Lima, diretor científico da Associação Médica de Minas Gerais. Convidamos os presentes para, em posição de respeito, ouvir o hino nacional, que será executado pelos músicos Cabo Tiago Ramos e Soldado Fred Guimarães, da Academia Musical Orquestra Show da Polícia Militar de Minas Gerais. Assistiremos agora a um vídeo sobre a Santa Casa BH. São tantos anos, mas parece que tudo começou ontem.
Sim, eu acompanhei essa história bem de perto. Afinal, nós nascemos praticamente juntos. O que eu não sabia era que, além da minha, a história de milhões de pessoas também seria transformada. Sabe de uma coisa? Eu tenho fama de receber muito bem as pessoas, mas, na verdade, ela é muito melhor do que eu nisso. Quem é daqui sabe de quem eu estou falando, porque, na verdade, é ela quem acolhe, protege e cuida da saúde dos mineiros todos os dias. Quem é ela? A Santa Casa BH. O maior complexo de saúde e educação de Minas Gerais, hoje é sinônimo de esperança para muitas pessoas. Mas não são só os mais de 3.600 pacientes internados todos os meses que nos fazem acreditar que ela mudou a saúde de Minas. É a vontade de fazer sempre mais, o desejo de promover um atendimento humanizado e eficiente, o propósito de continuar levando qualidade de vida para os mineiros. A Santa Casa BH é referência em todo o Brasil, em diversas áreas de atendimento, como a oncologia, a cardiologia e a área de transplantes. Com elas, já são 36 especialidades médicas atendidas no hospital. E muitas vidas que encontraram um novo motivo para sorrir. Eu sempre me orgulhei muito dela, porque desde o início ela buscou ajudar quem mais precisava. Não é à toa que ela se tornou referência nacional entre as entidades filantrópicas de saúde no país, oferecendo um atendimento 100% SUS. Só em 2016 foram atendidos pela Santa Casa BH pacientes de 694 municípios diferentes. Isso significa 80% dos municípios mineiros, sem falar dos pacientes que vêm de outros estados. São mais de 100 cidades diferentes. Que orgulho! Aí eu não posso deixar de falar da luz que esse lugar tão especial é capaz de trazer ao mundo. Por mês nascem aproximadamente 330 bebês aqui. 330 motivos para construir um mundo mais feliz. E agora ela sabe que chegou a hora de dar novos passos. Grandes passos, eu diria. Saltos. A Santa Casa BH quer deixar um legado ainda maior na história dos mineiros, na história de milhares de jovens. Em breve, ela irá expandir a sua oferta por cursos de graduação, lançando a melhor escola de medicina de Minas Gerais. Zelar pela qualidade da educação do nosso estado, do nosso país. Com isso, a Santa Casa BH, além de manter o compromisso de cuidar da saúde dos mineiros, investe no futuro para diminuir distâncias, para gerar oportunidades e transformar a realidade social de tantas pessoas. Não será apenas mais uma escola de medicina. Localizada em uma área nobre da capital mineira, será construída uma estrutura completa e moderna para promover as melhores instalações, laboratórios, equipamentos e todos os insumos necessários para os alunos. Pois é, apesar de tantos resultados, essa história está apenas começando. E eu me sinto um felizardo por assistir isso tão de perto. Mais do que isso, eu me sinto grato por tudo que ela fez e continua fazendo por mim. Afinal, há anos ela está mudando o curso da minha história. Eu que já carrego no nome essa mensagem tão bonita, desejo o mesmo para os próximos anos da Santa Casa BH. Um belo horizonte. Gostaríamos também de registrar a presença do senhor diretor de assistência ao SUS, Guilherme Gonçalves Ritchell, senhor diretor executivo da presidência da Santa Casa BH, Carlos Renato de Melo Couto, senhor diretor de Finanças, Recursos Humanos e Relações Institucionais da Santa Casa BH, Gonçalo de Abreu Barbosa. Com a palavra, o deputado Eli Tarquínio, representando o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e autor do requerimento que deu origem a esta homenagem, deputado Agostinho Patrus.
Antes de mais nada, eu quero justificar, né, a ausência do deputado Agostinho Patrus, nosso presidente, que fez uma viagem inadiável e, na volta, teve um imprevisto que o impediu de comparecer e me solicitou que eu substituísse. Portanto, nesta oportunidade, constitui uma honra atender o seu pedido. Então, vamos proferir aqui o seu discurso de homenagem à Santa Casa. Nesse minuto. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, honrosamente e junto de toda a população do Estado, das comemorações dos 120 anos do Grupo Santa Casa BH. Ela participa com muito apoio e amor a toda essa instituição e seus componentes, seus servidores. A cortesia é irmã da caridade, que apaga o ódio e fomenta o amor. Na força das sábias palavras de São Francisco de Assis, chega até nós, atravessando os séculos, a mais atual das lições. Cortesia, caridade e amor nos levam ao entendimento, ao respeito ao outro e à solidariedade, valores de tamanha necessidade no momento presente do país e do mundo. Esta frase do santo que viveu para amparar os que nada tinham poderia se aplicar com propriedade à trajetória de uma instituição voltada, desde sua origem, à filantropia, auxiliando a população desvalida e lhe oferecendo, a despeito de inúmeros contratempos e crises, a medicina de alta qualidade. Suas origens remontam à criação em Portugal da Confraria de Nossa Senhora da Misericórdia, no ano de 1498, época marcada pelo incremento das grandes expedições marítimas lusitanas. Com o povoamento do Brasil, foram surgindo entre nós, como também acontecia na Ásia e na África, uma sequência de hospitais, como de Salvador, Santos e Rio de Janeiro, praticamente na esteira da fundação de nossas primeiras vilas. Dedicadas ao atendimento gratuito aos enfermos, foram também responsáveis pelas criações dos nossos primeiros cursos de medicina e enfermagem, tarefa que continua presente entre suas muitas atribuições. Ainda hoje, são responsáveis pelo maior número de residências médicas, contribuindo com a boa formação dos profissionais da área. Homenagear a Santa Casa representa um motivo de relevante significado pessoal, pois, pela medicina, meus pais, Orcanda e Agostinho, dedicaram-se intensamente às causas de maior interesse da sociedade, uma inspiração permanente para a minha vida pública. Minha mãe, Orcanda Andrade, também foi médica, além de pesquisadora, cientista, professora catedrática na Universidade Federal de Minas Gerais e primeira mulher a ocupar a presidência da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Meu tio Porfírio Andrade, médico, como sua irmã
e minha mãe, é outro exemplo de vida consagrada à causa da saúde. Há muito, ele vem emprestando seu talento e seus melhores esforços a essa instituição que homenageamos, tão necessitada de uma boa gestão, né? Como sempre tem acontecido, uma boa gestão, com tantos ramos de atividade e que fazem do grupo um dos 3 maiores do país. Dando novo e dinâmico caráter à filantropia, a Santa Casa Belo Horizontina, criada sob a proteção de Nossa Senhora do Carmo, continua beneficiária do altruísmo de seus irmãos associados e especialmente de seu provedor, na pessoa de Saulo Levindo Coelho. Motivo de grande orgulho para mim, parte importante de minha trajetória é fazer parte do Conselho da Santa Casa, somando esforços neste importante trabalho e na luta por melhorias na área da saúde em todo o nosso Estado. Quase 2.000 médicos e um número ainda maior de aguerridos funcionários vem lutando com o apoio de inúmeros voluntários pela vida de crianças, idosos e adultos necessitados de todo tipo de assistência médica, incluindo internações e cirurgias de alto risco. A este pequeno exército de notáveis seres humanos, vem a Assembleia Mineira agradecer pelo empenho e a profunda comoção com os problemas que afligem não só os doentes, como os seus familiares. São estas pessoas que nos fazem refletir nas palavras de Cristo: coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Em nome do povo mineiro, representado nesta casa, quero desejar à instituição e aos que trabalham por ela um futuro com o mesmo desvelo, a mesma responsabilidade e o mesmo amor, dignos dos 120 anos de tradição da Santa Casa de Belo Horizonte. Essa é o teor da homenagem que o deputado Agostinho Patrus, nosso presidente, presta neste momento à Santa Casa. Muito obrigado. Senhoras e senhores, neste instante, o deputado Eli Tarquínio, representando o presidente da Casa e autor do requerimento, como já dito, deputado Agostinho Patrus, fará a entrega de uma placa ao provedor da Santa Casa BH, senhor Saulo Levindo Coelho. A este solicitamos a gentileza de se posicionar no local indicado pelo cerimonial. A placa a ser entregue contém os seguintes dizeres: a saúde é o grande patrimônio de um cidadão. Por isso, a Santa Casa de Belo Horizonte presta serviços de qualidade à população mineira há mais de um século. Fundada em 1899, a entidade é uma das maiores do país, dedicadas exclusivamente a pacientes do Sistema Único de Saúde. Com milhões de atendimentos por ano, a instituição, que também lidera a coleta e o acondicionamento de medula óssea no Brasil, cumpre de maneira inquestionável a nobre missão de melhorar a vida das pessoas com assistência humanizada e integral. Ao reconhecer a importância da Santa Casa de Belo Horizonte para o Estado e o país, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais presta a ela honrosa homenagem pelos 120 anos de sua fundação.
Belo Horizonte, 24 de junho de 2019. Deputado Agostinho Patrus, presidente. Ouviremos agora o provedor da Santa Casa BH, senhor Saulo Levin do Coelho. Excelentíssimo senhor deputado Eli Tarquínio, representando o presidente da Assembleia e autor do requerimento dessa homenagem, deputado Agostinho Patrus, eu quero dizer que nós sentimos a falta do nosso padrinho Agostinho, mas nós estamos muito bem representados com o deputado Eli Tarquínio. Excelentíssimo senhor deputado federal Wellington Prado, excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Eleitoral, desembargador Rogério Medeiros, excelentíssimo senhor vice-prefeito municipal de Belo Horizonte, o irmão Paulo Lamac, excelentíssimo senhor deputado Bruno Engler, excelentíssimo senhor presidente da Junta Comercial, Bruno Selmidei Falsi. Eu gostaria, nesse momento, coerente com uma das características da Santa Casa, porque dentro dos nossos 4.900 colaboradores, 70% são mulheres. Então, eu quero cumprimentar todos na pessoa da ex-deputada Maria Elvira e da doutora Maria Nunes, oncologista e superintendente do nosso SEM. Há pouco tempo atrás, a doutora Maria veio falar comigo em aposentadoria. Eu falei, olha, usando uma prerrogativa de provedor, eu proíbo a senhora de aposentar. Eu quero dizer que é um motivo de alegria para mim também, pelo fato do meu pai ter passado 12 anos aqui nessa casa, da qual ele tinha ótimas lembranças. Prezados senhoras e senhores, a Santa Casa de Belo Horizonte sente-se orgulhosa diante dessa honrosa manifestação de apoio da Igreja Casa Legislativa de Minas Gerais, quando da comemoração dos seus 120 anos. Rememoramos nessa solenidade que a Assembleia Legislativa de Minas nunca se furtou a conceder à Santa Casa de Belo Horizonte, mediante os instrumentos normativos de que dispõe, a aprovação de pleitos importantes, como foi o reconhecimento da utilidade pública da instituição, por intermédio da Lei Estadual 11.127, de 7 de julho de 93. Ou, por exemplo, a Lei Mineira 12.688, de 15 de dezembro de 97, confirmada depois pela Lei Estadual 15.779, de 26 de outubro de 2005, que possibilitou à Santa Casa transformar o prédio abandonado do antigo Cadominas no mais moderno centro de especialidade médica de Minas Gerais. A memória de todos aqueles que conduziram a nossa entidade em todos esses anos está valorizada com estes, vários e outros eventos que neste ano de 2019 estão sendo realizados para comemorar mais um aniversário de sua fundação. Temos a certeza de que familiares de alguns que já não estão entre nós e de tantos outros que continuam fazendo o labor diário na nossa instituição estão felizes por mais essa lembrança. A Santa Casa, nesses 120 anos, não alterou o fundamento de seu munus público, ou seja, continuou se organizando para atender
em atividades essenciais àqueles cidadãos que mais necessitam do serviço de natureza pública, principalmente nas áreas de saúde e educação, mas também na assistência aos idosos e no sepultamento e serviços funerários. Figuras públicas honrosas de nossa história dedicaram boa parte de suas vidas no trabalho de administração da Santa Casa de Belo Horizonte. Reverenciando todos os provedores e empregados que passaram pela instituição, destacamos uma personalidade a qual podemos dizer é representativa dos esforços da sociedade belo-horizontina e brasileira na condução do serviço de Santa Casa. Dr. Zé Maria Alquimim, ex-vice-presidente da República, que liderou a Casa Administrativa da instituição por vários anos, demonstra o quilate das lideranças que arregimentam as forças para erguer a nossa instituição. Quero fazer um parênteses que o doutor Alquimim ficou 34 anos como provedor. Eu até gostaria de empatar com ele, pelo menos, mas não vai ter jeito, não. Eu estou há 20 anos, vou continuar o segundo em tempo, mas é uma honra ser vice do Alquimim. Aliados, expertos em variadas formações que emprestam sua sapiência e força de trabalho para a Santa Casa, reverenciamos nessa oportunidade os profissionais da medicina que, sob a inspiração de Hipócrates, cuja marca, a marca maior foi, na antiguidade, romper com referenciais míticos e metafísicos para idear na reprodução racional da vida a superação de vários males para a saúde humana, dedicando-se desde sempre ao salvamento de vidas, mesmo em momentos em que condições institucionais se mostraram extremamente difíceis. Os médicos da Santa Casa, nestes anos todos, atuaram até sob lonas, dispondo hoje do auxílio, todos atuaram sob lonas. Dispondo hoje do auxílio de moderna tecnologia, realizam procedimentos clínicos ou cirúrgicos que, sob a inspiração divina, salvam centenas, milhares de vidas a cada mês no Hospital Santa Casa e em suas demais unidades. Não só na área de saúde, mas também na prestação de serviços de assistência a idosos pelo Instituto Geriátrico Afonso Pena, IGAP, ou a Funerária Santa Casa, que, além de prestação regular de todos os serviços funerários da sociedade belo-horizontina e mineira, realiza, desde o ano de sua fundação, em 1900, gratuitamente o sepultamento de cidadãos de extrema carência e até de indigência em nossa cidade e região. Temos orgulho de afirmar que duas das maiores e melhores escolas de medicina de Minas, a Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais e a Faculdade de Ciências Médicas da Fundação Lucas Machado, foram fundadas no interior da Santa Casa de Belo Horizonte. Na área educacional, dispomos, além do curso de pós-graduação estrito sensu em Medicina e Biomedicina e de numerosos cursos de especialização na área de saúde, da Escola Técnica de Enfermagem e Farmácia, que desde 1992 vem formando os profissionais que atuam no Hospital Santa Casa, São Lucas, Centro de Especialidade Médica e tantos outros hospitais e clínicas do nosso estado e país. A instituição dispõe hoje, além do complexo José Maria Alquimim, composto pelo Hospital Emílio Germano, que é o Hospital Central, Maternidade Hildo Brandão e Hospital São Lucas, de unidade de ensino, assistenciais, de saúde, como Centro de Especialidade Médicas, Dario Faria Tavares, os ambulatórios de nefrologia, oftalmologia, quimioterapia, o Instituto Geriátrico Afonso Pena, a Funerária Santa Casa, a Escola Técnica de Enfermagem e a Faculdade de Santa Casa, que esperamos para breve, além dos cursos diversos de pós-graduação, residência médica e multiprofissional e graduação em administração em saúde, que já disponibiliza, possa oferecer mais um curso de medicina com qualidade em nossa cidade. A Santa Casa projeta para 2019 a criação de uma nova unidade, o Instituto de Oncologia,
que vai resultar em aumento significativo na capacidade de atendimento, além da melhoria de qualidade da assistência prestada aos pacientes oncológicos. Ressalvamos que a trajetória da Santa Casa de Belo Horizonte nunca foi fácil. Nossa instituição já padeceu de doenças que, em determinado momento de sua história, a levaram quase à fase terminal. Culminando com os primeiros momentos da atual gestão, a redução de oferta de leitos, o corpo clínico trabalhando sem o devido pagamento, greves de empregados, paralisação do fornecimento de medicamentos e materiais, bloqueio judiciário de valores e precariedade no atendimento aos usuários. Era a marca da entidade na virada do milênio. Parecia que a instituição não venceria mais essa batalha secular. Em harmonia com as autoridades municipais e estaduais à época, foi possível a Santa Casa formar uma equipe técnica e dirigente dotada de capacidades para a coordenação de ações assistenciais, financeiras, administrativas e de planejamento, com a finalidade de enfrentar a crise por que passava a instituição nos anos 2000. Tivemos apoio de instituições como a FIENG e o NDG, o município de Belo Horizonte, o governo federal e outros atores importantes no planejamento e na recuperação socioeconômica de nossa entidade. O povo de Belo Horizonte sempre deu exemplos que não poderia haver cogitações sobre o encerramento de atividades da Santa Casa. O cidadão belo-horizontino é o verdadeiro dono dessa instituição e jamais abriria mão de ter em sua cidade um hospital de tamanha relevância e que se confunde com a cidade, inclusive na idade. Lembramos o slogan, Santa Casa por todos, todos pela Santa Casa, que muitos munícipes anônimos repetiram como uma forma de defender a instituição. Essa prova de amor da nossa comunidade ao seu histórico hospital assacou as autoridades dos setores públicos e privados a regimentação de forças no sentido de buscar soluções para a viabilização da entidade centenária. E essas soluções vieram, umas lentas, outras mais rápidas, algumas carregadas de tensão, como a consecutânea decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, sediado também na nossa capital, ao invés de decretar falência da instituição, aceitou a criação do Juizado Auxiliar de Execuções, que equacionou as inúmeras dívidas trabalhistas e permitiu que elas fossem pagas a longo prazo. Apenas essa solução, que posteriormente se notabilizou e passou a ser utilizada por várias instituições importantes do Estado e do país. A Santa Casa BH efetuou, desde 2004, o pagamento de mais de 50 milhões de reais de dívida com seus empregados. Também saltava aos olhos a imensa dívida pública com grandes fornecedores que marcou a história recente da instituição. Por força do não recolhimento dos tributos, a Santa Casa não dispunha de cessão negativa de débitos fiscais desde os anos 80. A dívida com o fisco federal beirava 300 milhões de reais. Dirigentes públicos municipais e estaduais, em conjunto com técnicos da Santa Casa, elaboraram um projeto que, transformado em norma federal denominada o do ProSUS, viabilizou o aumento de serviços das entidades filantrópicas da saúde e, por outro lado, promoveu a remissão de suas dívidas, proporcionando às mesmas uma regularidade fiscal. Hoje, segundo dados da Confederação das Misericórdias do Brasil, entidade representativa desse importante segmento do terceiro setor no Brasil, do qual a Santa Casa ocupa a vice-presidência do Conselho, Deliberativo, os hospitais filantrópicos são responsáveis por disponibilizar 58% dos leitos hospitalares do Brasil, sendo que 76% são destinados ao Sistema Único de Saúde em todo o país. Os trabalhadores da Santa Casa de Belo Horizonte responderam com muito trabalho e abnegação que sempre os caracterizou.
Também foram ajustados débitos com fornecedores, negociados dívidas, regulação dos pagamentos dos honorários médicos e remuneração dos empregados. Isto possibilitou à instituição retomar o serviço em pouco tempo, retornar à condição de hoje. A Santa Casa de Belo Horizonte é a maior prestadora do Serviço Único de Saúde no país. O projeto Hospital 100% do SUS foi gestado em nossa instituição e virou programa nacional. Como resultado da parceria entre a Santa Casa e o Ministério da Saúde, hoje temos cerca de 1.000 leitos disponibilizados para o SUS. Desses, 170 são estruturados como centros de terapia intensiva ou chamados CTIs. A Santa Casa realizou no ano de 2018 um total de 40.808 internações, 2.168.855 de exames, 423.047 de consultas, 25.000 cirurgias, 3.823 partos, sendo 1.400 partos de alto risco. O ambulatório do Hospital Santa Casa vem realizando uma média mensal de 1.830 sessões de quimioterapia, 4.250 sessões de radioterapia e 5.200 sessões de hemodiálise. Cirurgias cardíacas infantis, demandadas pela região norte do país, são realizadas na Santa Casa de Belo Horizonte, mediante referenciamento nacional que a instituição possui, tendo em vista a expertise de sua equipe de cirurgiões e as instalações adaptadas para tão complexo procedimento. A Santa Casa é sua unidade de transplante, que conta com moderna infraestrutura, tecnologia de última geração e equipe multiprofissional altamente especializada, oferta transplantes de córnea, fígado, medula óssea, ossos, rim, mais o cardíaco, que iniciado esse ano de 2019, já foram realizados 3 procedimentos. A unidade de transplante realiza também a captação de múltiplos órgãos para doação e coleta de medula óssea, células tronco periféricas para o Banco de Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea. Esses são apenas alguns dados que servem, se por um lado promover o registro histórico junto ao Poder Legislativo Mineiro, por outro, ressaltar a essencialidade dessa instituição, que é a mais pública das entidades privadas de Minas Gerais, e por seu caráter filantrópico, deve mobilizar mais ainda esforços no sentido de ampliar a oferta de serviços de saúde, educação e assistência social àqueles que mais precisam. Sentimos-nos honrados pela homenagem que os deputados estaduais de Minas Gerais prestam à Santa Casa de Belo Horizonte no aniversário de seus 120 anos, reafirmando que solenidade de reconhecimento como essa, se por um lado nos regozija, por outro contribui para aumentar mais a responsabilidade dos dirigentes atuais com o futuro da instituição e com a oferta de serviço aos cidadãos de Belo Horizonte e Minas Gerais. Muito obrigado. Minhas senhoras e senhores, antes de passarmos à apresentação final do dueto de músicos, retornamos a palavra ao deputado Eli Tarquínio para suas considerações finais, representando o presidente da Assembleia Legislativa de Minas, deputado Agostinho Patrus. Senhor provedor da Santa Casa, Saulo Levindo Coelho, excelentíssimo senhor deputado federal, Wellington Prado, excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Rogério Medeiros, excelentíssimo senhor vice-prefeito municipal de Belo Horizonte, nosso querido Paulo Lamac,
excelentíssimo senhor deputado Bruno Engler, meu colega, com muita honra, agora noviço na ordem, mas trabalhando com muita inteligência, né, para o bem do povo aqui, representando dignamente aqueles que votaram em você. Excelentíssimo senhor presidente da Junta Comercial de Minas Gerais, Bruno Selmi Dei Faus. E também gostaria de saudar a Maria Vilha, minha ex-colega, brilhante, né, atuação na vida política, na vida social, em prol de todos aqueles que também sofrem. E o Guilherme Rício, que conhece um pouco da minha vida, né, nós somos colegas lá na fundação, né, na FEMIG, e foi lá que eu comecei a minha vida também, conhecendo mais de perto os necessitados. Mas, como médico, eu não poderia deixar de falar sobre a Santa Casa também. Eu sei que a Santa Casa, a maioria das pessoas que estão lá, o núcleo da vida delas é o desempenho do amor, né? E amor é o sentimento mais sagrado do ser humano. Não tem mais. O amor tem uma semântica muito grande, né? Tanto é fato que abarca todo o ser humano, mas muita gente desenvolve esse sentimento, como o sentimento de mãe, que eu respeito muitas mães exatamente, porque ela, quando dá à luz, ou quando tem a família, ela é capaz de fazer uma doação completa, uma doação que nada pede de volta, uma doação de responsabilidade, uma doação que quer o bem à vida do filho. E assim também, comparativamente, são aqueles que abraçam a causa do ser humano, principalmente quando ele sofre. E o ser humano tem muitas dimensões, muitas. A dimensão biológica, que é o nosso organismo, que o nosso organismo é um exemplo de solidariedade entre os órgãos, é um organograma perfeito. E ali tem a manifestação de Deus, pelo menos durante o tempo que a gente vive na Terra, mostrando essa solidariedade, esse amor de um órgão pelo outro. A fisiologia explica bem para aqueles que são médicos, mas os que não são, sentem isso também. Nós temos uma dimensão biológica, então. Mas tudo é uma interação, uma unidade só. Nós temos uma dimensão psíquica. O nosso psiquismo, ele tem outras dimensões. Nós temos 3 tipos de cérebros num cérebro só. Eu estou falando isso porque a gente tem que cultivar a nossa capacidade, a nossa razão, aquilo que Deus deu para a gente, que é o conhecimento da realidade, conhecimento do outro, exatamente com esse sentimento nuclear de amor. A nossa dimensão, então, ela está ligada a um cérebro que desempenha um processo psíquico, né? E esse engenho é pouco conhecido, mas tem a psiquiatria que cuida disso. Mas ainda num campo que tem muita sombra, que está muito escuro, está igual à lua, tem um lado que se conhece, o outro se ignora. Então, como diz o Sócrates, todos nós que vamos para o lado da medicina, a gente vai descobrindo cada dia que é mais ignorante, embora tenha noção de que sabe que é ignorante. Mas, depois dessa segunda dimensão, desse cérebro que compõe 3 dimensões, o cérebro do réptil, o cérebro daqueles animais mamíferos que são mais sentimentais, tipo o cão, a ave também, algumas, né? Você vê, hoje usa muito o cãozinho para deixar os meninos mais tranquilos, para a família também sentir mais estável, né? Porque o mundo de hoje é um mundo de muita crise, né? Embora a comunicação, a mídia, todo mundo tem muita liberdade, e essa liberdade muitas vezes leva à expressão do cérebro, do instinto. Nós estamos muito polarizados hoje. É lugar de falar aqui, porque aqui é homenagem à Santa Casa. Depois eu vou fazer o fecho disso. Nós precisamos dominar um pouco os nossos instintos. Só tem uma dimensão maior nesses 3 cérebros, que é o cérebro do ser humano, que tem amor, mas tem ódio também. Então precisamos dessa homeostase cerebral. A homeostase é o equilíbrio, onde tem que predominar a razão. Mas muitas vezes nós somos muito emocionais, na maioria das vezes. Então, nós estamos com esse estudo, e na Santa Casa tem gente estudando isso,
estudando o cérebro, para entender o ser humano, para praticar o amor, né? E depois nós temos a dimensão social, que é a família, que depende dessa compreensão. Porque amor é entendimento puro. Entendimento puro. É o entendimento da mãe com a criança. Eu gosto sempre de citar a mãe, que eu acho que é o único dia que tem que ser realmente comemorado. Serve de exemplo, né? E depois nós temos a dimensão cultural. É porque na família é que forma o caráter, principalmente até 5 anos. Depois isso vai desenvolvendo de acordo com as décadas, né? E a Santa Casa cuida disso tudo, da pediatria, do nascimento, da criança até 12, 14 anos, depois da adolescência, depois as outras idades que vão acontecendo. A adolescência hoje está indo até 30 anos. Primeiro era 21, 18, agora não é isso? Mas, e depois vem a dimensão cultural, tudo aquilo que nós cultivamos. Mas nós temos que cultivar com muito cuidado e saber usar para o lado do bem a mídia, porque todo mundo tem muita liberdade. E a mídia está expondo muitos exemplos que não seria bom que as pessoas, principalmente na adolescência, na primeira infância, assimilassem. Nós precisamos de algum controle na comunicação. Isso é importante. Parte cultural. Tudo aquilo que a gente gosta de alimento, de tudo. E depois a cultura que o indivíduo desempenha e aprende, as profissões, né? Isso é tudo cultural. E nós temos ainda uma outra dimensão que eu que acrescento. Nós temos pretensões de permanecer vivo depois que acaba essa carcaça, depois que morre. A gente quer continuar vivo. Aí tem a saída, como se fosse 2 canoas, da ressurreição e da reencarnação. Cada um procura o seu caminho. As religiões são muitas. É importante a fé para orientar a razão e vice-versa, a razão para orientar a fé. Então eu queria só trazer essa fala aqui, em homenagem à Santa Casa, que lá eu sei, eu dei uma lida nas origens, como foi construída por heróis conhecidos e anônimos, né? Que teve, no primeiro momento, eu vi lá a sua explicação, e aqui também no vídeo, né? É uma história de 120 anos de amor. Isso é que é importante. É um exemplo que todos nós precisamos assimilar, né? Porque, na verdade, através dessas décadas todas, né? São 12 décadas de construção para o bem do ser humano, para acolher aqueles que mais sofrem, na hora da maior vulnerabilidade. E se a gente conhecer essas dimensões humanas, nós vamos cultivar o amor através da fé e da razão. A ciência médica, né, é uma arte também. Isso é praticado na Santa Casa. Santa Casa que tem, hoje, né, através dos tempos, foi construindo toda essa evolução, através desses heróis, né, como a gente diz, e contemplo e vejo o cenário, né, a gente vê nas fotografias, depois tem aqueles que mais se destacaram, como foi dito, Zé Maria de Alckmin, durante muito tempo, agora Vossa Excelência, né, que já está também, já acostumou no cargo, já está cheio de calo, cheio de machucado, mas em prol do amor. E não é só ele, são todos os médicos, todas as enfermeiras, todos os profissionais de saúde, todos aqueles que lá trabalham, constituindo uma grande família para a prática do amor. E os resultados são muitos. A Santa Casa é conhecida até internacionalmente. E o nome, por si só, Santa Casa. Não tem jeito, não tem amor ali, né? Nós temos todas as especialidades médicas, como foi dito. Eu tenho notícia e sei, conheço muitos médicos, colegas, que lá especializaram, né, com todos os setores, todas as especialidades, né, para fazer o diagnóstico clínico e o diagnóstico de exame complementar, os mais simples, desde os mais simples aos mais complexos. A medicina, para a gente entender, tem que estudar a teoria da complexidade, porque nós temos que atender dentro de um espírito de ter uma resultante para o bem, para a vida, para a saúde, né? Essa é a missão de todos nós, não é só do médico, não, todos nós. Todo mundo é médico em algum setor. Médico é aquele que trata, quem trata a sociedade,
quem acolhe aqueles mais humildes com menor gesto, ou às vezes também usando muita tecnologia moderna. Então, eu quero aqui, mais uma vez, né, cumprimentar o nosso Saulo, Evindo Coelho, que também já foi político, já experimentou isso como o pai dele, né? Sabe o quanto que é importante conhecer a vida do povo, ficar no lugar do outro, sentar na cadeira dele. O paciente está lá, o médico está aqui. Aqui ele ouve, senta na cadeira dele para sentir aquilo que ele está falando. E aí sim, aí vai fluir a espiritualidade, os conhecimentos, para a gente aliviar, consolar e curar, ou pelo menos aliviar durante pouco, médio tempo, muito tempo, não durante todo o tempo, porque nós somos imperfeitos. Perfeito é Deus. Portanto, nessa prática desse amor, que seja infindável, ainda no serviço da Santa Casa de Belo Horizonte, que é conhecida por todos os estados. Aqui também, eu sei que atende gente de todo o estado, e principalmente voltado para os mais carentes, né? Que, na verdade, quando se fala em Santa Casa, a gente sabe que muita gente ali está sofrendo, não tem apoio, nem de família, mas tem o apoio da família Santa Casa. Que isso continua sendo divino, infindavelmente. Um grande abraço, muito obrigado, e em nome do presidente, né, nós estamos aqui falando também em nosso nome. Então, um grande abraço a todos, e que nós continuamos cultivando esse amor da Santa Casa. A seguir, a palavra está com o locutor. Bem, como informado, ouviremos agora os músicos da Academia Musical Orquestra Show da Polícia Militar de Minas Gerais, que apresentarão as seguintes músicas: Travessia, de Milton Nascimento e Fernando Brant, e Por una Cabeça, de Alfredo Lepera e Carlos Gardel, em nome do presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Agostinho Patrus. Neste ato, representado pelo deputado Elídio Tarquínio, aproveitamos o momento para agradecer à Academia Musical Orquestra Show Amos pela participação nesta solenidade.
A presidência, queria só fazer um anúncio, a pedido do deputado Wellington Prado, que doou 5 milhões para a Santa Casa através de uma emenda para a oncologia, não é isso? Então, muito bem. Pois é, diante desse clima de satisfação, de alegria, né, por tudo que foi dito aqui, nós queremos dizer apenas que a Santa Casa é um templo da saúde, é a verdadeira catedral da saúde. E, portanto, para encerrar, a presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa presença, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 25, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Nossa gratidão pela presença de todos.